terceira vez o Debate Livre aborda esse assunto num tempo aí, em menos de um mês, não é isso? Nós vamos falar hoje mais uma vez a respeito da poluição na Grande Vitória. Faz parte de uma campanha, faz parte de uma bandeira que decidimos empunhar, a bandeira do combate à poluição. Poluição, diga não, é o nome dessa campanha. Diga não você também, participe, telefone para a gente, faça a sua denúncia. Para participar do programa Debate Livre dessa noite, convidei o vereador Maurício Leite, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Pela terceira vez o Debate Livre aborda esse assunto num tempo aí, em menos de um mês, não é isso? Nós vamos falar hoje mais uma vez a respeito da poluição na Grande Vitória. Faz parte de uma campanha, faz parte de uma bandeira que decidimos empunhar, a bandeira do combate à poluição. Poluição, diga não, é o nome dessa campanha. Diga não você também, participe, telefone para a gente, faça a sua denúncia. Para participar do programa Debate Livre dessa noite, convidei o vereador Maurício Leite, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Vitória. Boa noite. Boa noite, João de César, a Ângela aqui presente, o Fred, o Fábio. E fico feliz de estar presente mais uma vez aqui sendo convidado e dizer, como representante de um bairro, vereador de uma cidade, e me sinto feliz em fazer parte da comissão mais importante hoje, mais discutida, em todo o Brasil, não só no Brasil, como no exterior, que é o meio ambiente, onde o meu papel como representante do povo, fiscalizando, buscando informações precisas, onde o cidadão hoje, nos abordamentos que nos dão, a gente não está tendo todas aquelas informações precisas que têm que ser dadas. E nessa discussão, entendeu, João de César? Nós vamos trocar até ideias, porque eu já tenho conversando muito com o Fred sobre questões que ele tem até me ajudado muito, que eu tenho até para discutir junto à sociedade, referente a esse trabalho, onde tem nos deixado muito a desejar do que a gente está vendo das pessoas que estão envolvidas na administração maior da cidade, na discussão do meio ambiente. O que nos deixa até na dúvida que são pessoas que estão se intituladas como representante até de uma cidade que vem de um longo tempo discutindo meio ambiente. Eu, por exemplo, já venho acompanhando os últimos 10 anos e tudo vem à tona e nada é resolvido, onde nos deixa dúvida até da capacidade desses administradores, de quem diz que está apto a discutir o ambiente da nossa cidade, onde é um problema não só de um bairro, é um problema da cidade de Vitória toda. Você vê a Grande Vitória, que nós temos a Serra, nós temos Vitória, nós temos Vila Velha, temos Cariacica. A Grande Vitória, toda ela está se mobilizando até nesse momento com a questão desse problema. Tanto é que a Câmara Municipal de Vitória organiza no próximo dia 17 de maio uma audiência pública para debater
a questão do meio ambiente, a poluição aqui na capital. O doutor Fábio Ribeiro é promotor de justiça e curador do meio ambiente em Cariacica. Boa noite. Boa noite, Giovanni César. Está chegando agora, aliás. Chegando agora, eu assumi a função na segunda-feira, agora. Estava na comarca de Guarapari como promotor de justiça criminal. Estou chegando atualmente no meio de diversos problemas na área ambiental, em que o Ministério Público, capixaba, está participando de maneira incisiva, colaborando com a comunidade e demais órgãos do Estado. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente, existem aqui diversos problemas, inclusive na sexta-feira, a colega que me antecedeu brilhantemente instaurou um inquérito civil para apurar o problema do Rio Formate, a poluição do Rio Formate, em que há, segundo o relatório aqui da SEAMA, diversos agentes poluidores, certo? O Ministério Público, com isso, está notificando essas pessoas para prestarem esclarecimentos e requisitando uma série de informações para uma possível ação civil pública que será provavelmente proposta pelo Ministério Público. Muito bem. A secretária de Meio Ambiente de Viana também participa do debate livre dessa noite. Ângela Cavati, boa noite. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Maurício. Boa noite, doutor Fábio. Boa noite, Fred. Boa noite, telespectadores da TV Vitória. Eu gostaria de parabenizar a TV Vitória por essa iniciativa de estar discutindo esse tema, quer dizer, a questão do meio ambiente, a questão da poluição, é um desafio muito grande que vocês têm pela frente. O município de Viana, né, também é um município da Grande Vitória, faz parte da Grande Vitória, e tem problemas comuns, né, ou iguais ou parecidos aos de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Quando nós assumimos a secretaria no dia 1º de fevereiro, a pedido do prefeito, o nosso primeiro passo foi fazer um diagnóstico em relação à questão ambiental, em relação aos problemas que nós tínhamos no município. Nós entramos em contato com a ANAMA, com o presidente da ANAMA aqui no Espírito Santo, doutor Jarbas Ribeiro Júnior, atual secretário de Meio Ambiente de Vitória, e ele imediatamente nos colocou à disposição 10 técnicos para fazer esse diagnóstico e fazer algumas propostas para pequeno, né, curto, médio e longo prazo. Nós já estamos com esse diagnóstico pronto, com essas propostas prontas. Atualmente, nós estamos participando de algumas audiências públicas em bairros de Viana para estar discutindo essas propostas e partir para as nossas primeiras ações. Cabe lembrar, né, que o nosso município passou por 4 anos de muitas dificuldades e a questão do meio ambiente ficou um pouco a desejar. Então, nós estamos começando a caminhar, mas com muita segurança, com o apoio do prefeito, com o apoio das associações, com o apoio dos nossos municípios vizinhos, e isso é muito importante. Participa também do debate livre dessa noite Fred Guimarães, ele é vice-presidente da ACAPEMA, a Associação Capixaba de Proteção ao Meio Ambiente, é isso? É exatamente boa noite, isso. Fred. Boa noite, Giovanni César, boa noite, meus companheiros aqui de debate, boa noite também para toda a comunidade capixaba que acompanha essa promoção, esse grande trabalho que a TV Vitória vem fazendo e que estava mais do que já na hora de ser feito. Uma grande dificuldade que a gente que milita na área do meio ambiente, que trabalha com a questão ambiental, é exatamente o apoio da mídia ou dos veículos de comunicação para poder dar cobertura, para poder fazer a divulgação dos problemas. Durante esses últimos anos, a cobertura da imprensa tem sido modesta, né, ficando restrita a questões pontuais e não tinha ainda se detido para uma possibilidade de verdadeiramente vir de encontro e atender aos clamores da sociedade em relação à questão do meio ambiente e principalmente em relação à questão ambiental. A ACAPEMA, ela vem desde 1979, portanto já há mais de 20 anos, desde que iniciou-se a implantação dos grandes projetos industriais aqui na Ilha de Vitória e adjacência, que ela vem lutando
para tentar minorar com informação, com várias ações de fiscalização, participação junto com a Assembleia. Ela participou da CPI da poluição em 1996, lamentavelmente, muito pouca coisa que foi recomendada nessa CPI foi implementado ou sequer foi promovido por aqueles que tinham responsabilidade de promover, né? Então, a CAPEMA, ela tem a maior satisfação de estar participando dessa campanha e, sem dúvida nenhuma, muitos são os problemas e muito pouca o comprometimento verdadeiramente voltado para o atendimento das demandas da sociedade em relação a essa questão. É lamentável que a gente não possa dizer que as ações governamentais cresceram proporcionais ao aumento da carga poluente. E isso se reflete na má qualidade do ar, se reflete na má qualidade da água e se reflete, enfim, numa péssima qualidade de vida, principalmente para as regiões mais carentes, como é o caso de Bela Aurora, que há anos que vem sofrendo. Eu costumo dizer que o processo em curso lá é genocídio, porque há mais de 10 anos que o problema de ruptura de todos os limites estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde vem sendo praticado na região de Bela Aurora, com conhecimento de todo mundo, governo, Secretaria de Meio Ambiente, etc. E nada é feito de concreto para resolver o problema. Então, eu acho ótimo que isso esteja em andamento. Estamos aqui para colaborar. E estamos aqui para debater, discutir e levar até você esclarecimento a respeito desse assunto. Nós vamos fazer agora um intervalo. Voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do Debate Livre. Hoje estamos falando um pouco mais a respeito de poluição e no bloco anterior o promotor Fábio Ribeiro falou que já percebeu que existe algum tipo de problema que não tem. O senhor disse, deixa eu dar uma olhada aqui, que não passa de uma carta de intenções aquele termo de ajustamento, que na verdade nem é um termo de ajustamento e não há validade jurídica. Falece de instrumentalidade jurídica. Exato, naquele termo, o termo da Belgo Mineira com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Eu entendo. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais a respeito disso, porque é muito sério isso. Pois não, Giovanni. O órgão do Ministério Público está aqui presente exatamente para esclarecer à população determinados aspectos técnicos jurídicos. Entendo eu, né, como representante do Ministério Público, que é apenas uma carta de intenção assinada pela Belgo com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Por que isto? Por que eu digo isto? Porque esse termo fere o artigo 122 da Constituição do Estado do Espírito Santo, onde diz que o Estado do Espírito Santo é representado pelo Procurador-Geral do Estado. E naquele instrumento não há a assinatura do Procurador-Geral do Estado. Não há a participação, Giovanni, do Ministério Público, nem tampouco das comunidades nos entornos da Companhia Belgo Mineira. Então, e vou além. Também fere o artigo 1533 do Código Civil, que diz que o termo de ajustamento de conduta, tá certo? Seria um título executivo extrajudicial, previsto em outro artigo lá da nossa lei processual civil. Por que isto? Porque esse termo, ele é lacunoso, ele é genérico. Então não há como você executar esse termo, né, que eles chamam de termo de compromisso, que nem termo de ajustamento de conduta eles falaram que é, tá certo? Na justiça. Não há a eficácia de título executivo extrajudicial na ótica do Ministério Público. Entendendo isso, que tipo de atitude o Ministério Público vai tomar? O Ministério Público está tomando a atitude, tá certo? Existe na promotoria civil de Cariacica, na Curadoria do Meio Ambiente, 2 inquéritos civis instalados. Um foi instaurado na sexta-feira passada em relação ao Rio Formate, a poluição do Rio Formate, em que há um parecer técnico da CEAMA, certo? Apontando os agentes poluidores do rio. E o outro inquérito civil
trata da poluição desse caso específico da Belgo Mineira. É isso. Então, qual é a posição do Ministério Público atualmente? Existiu um termo de ajuste de conduta em que o Ministério Público participou. E na minha ótica, de maneira brilhante, o promotor, na época, teve a ousadia, certo, de avançar, certo, de procurar, né, uma maneira, né, da comunidade de preservar a comunidade, certo, e ao mesmo tempo não parar a atividade econômica. É o famoso desenvolvimento sustentável. Tá? Esse termo de ajustamento de conduta terminou, certo? A SEAMA fez um laudo técnico dizendo que foi integralmente cumprido. Eu tenho aqui, inclusive, a cópia, se quiser eu posso fornecer para os senhores. Então, o Ministério Público, eu oficiei ao Procurador-Geral, na terça-feira dessa semana, pedindo ao Procurador-Geral de Justiça, Dr. Zé Maria Rodrigues de Oliveira Filho, que requisitasse junto ao Secretário Estadual do Meio Ambiente determinados documentos, tá, que foram o lastro do laudo técnico, para que o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público relativo ao meio ambiente, através dos seus técnicos, pudessem analisar da real situação se realmente foram cumpridas aquelas condições. Certo? Uma vez constatado o Ministério Público que não foram cumpridas as condições, tomarei as medidas judiciais cabíveis. Seriam o quê? São várias, certo? Posso, inclusive, entrar com uma ação civil pública contra a Belgo Mineira. Tá? Mas, atualmente, estou aguardando o secretário estadual do Meio Ambiente enviar esses documentos para análise técnica do corpo do Centro de Apoio do Ministério Público. Giovanni, você veja só a preocupação que o Ministério Público teve com o meio ambiente. Foi criado, inclusive, um centro de apoio exclusivo ao meio ambiente. Para você ver que isso é um fator crucial, né? E é uma determinação constitucional do Ministério Público preservar o meio ambiente. Bom, a TV Vitória, sem dúvida nenhuma, vai acompanhar essa cobrança e vai cobrar junto com o Ministério Público. Fundamental a participação na imprensa, com certeza. E é fundamental saber, ter claramente o que está acontecendo realmente. Porque o senhor usou aí um termo, que no termo anterior, quando encerrou, a Secretaria do Meio Ambiente informou que estava tudo bem. Não, existe um relatório técnico. Dizendo o quê? Um técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Ele, como funcionário da Secretaria, responde pelos seus atos, não é isso? Exatamente. Se for, eu não vou além. Se esse laudo não for condizente com a realidade, há, inclusive, tá certo? Sanções administrativas e até de ordem penal contra esse servidor. Vamos aguardar, tá certo? As informações. O Ministério Público só trabalha com fatos concretos, documentos, análises técnicas, e não meras ilações. Uma vez que chegasse esse documento, uma vez na Promotoria de Justiça, esses documentos chegarem, vão ser encaminhados ao Centro de Apoio para análise técnica. Certo? Se o laudo do Centro de Apoio for confrontante com o laudo da SEAMA, o Ministério Público imediatamente tomará as medidas. Digo a você, o Ministério Público é um órgão uno e indivisível. Não interessa que se eu sou hoje eu o promotor, amanhã será outro. É o Ministério Público que está atuando. Muito bem. Iniciativas como essa, que são necessárias, importantes para que tenhamos, mais do que simplesmente uma medição da poluição, tenhamos a redução realmente da emissão de poluentes aqui sobre nossas cabeças, não é isso? Se você me permitisse, eu queria só retornar ao segundo inquérito civil que existe na Promotoria Civil de Cariacica. Que esse é sobre o Rio Formato. Existe aqui, pudesse filmar aqui, não sei se é possível. Daqui que é muito pequeno, né? O parecer técnico aqui da Secretaria apontando os agentes poluidores. Certo? Aqui aponta o nome das empresas, né? Exato. Isso. E as residências também que jogam dejetos no rio sem tratamento. Queria esclarecer a população, Giovanni, que todas essas empresas já foram encaminhadas ofício, tá certo? Do Ministério Público, requisitando informações. E alertei no ofício que o retardamento ou a omissão das informações constitui um crime previsto no artigo 10 da Lei 7347/85. Bom, desse problema participa também a Secretaria de Meio Ambiente de Viana. Então,
A senhora tem acompanhado isso diariamente, inclusive tem participado aí de audiências públicas promovidas pela Câmara Municipal envolvendo as comunidades. Não sei se foi uma coincidência, Giovanni, mas logo após nós termos terminado o nosso diagnóstico, nós solicitamos oficialmente à SEAMA um mutirão de limpeza no Rio Formate e um plano de ação de despoluição do rio. Logo após eu passei a fazer algumas visitas às empresas de Viana, né, os frigoríficos, indústrias de Viana, e detectamos que os córregos estavam assim, totalmente sem condições, né, de ficar da forma com que se encontrava. Totalmente, né? Poluídos. Né? Totalmente poluídos. O que nós fizemos? Né? Começamos a mobilizar as comunidades, né? A SEAMA também, pressionada por nós, pelas outras prefeituras, no último dia 3, intimou todas as empresas que estão poluindo o Rio Formate, né? E essas empresas começaram a se colocar em relação ao que elas podem estar fazendo e cumprir alguns prazos para se adequarem ao que a SEAMA determinar. No caso, essas empresas são as mesmas relatadas aqui pelo Ministério Público? São as mesmas relatadas pelo Ministério Público. E elas assumiram esse compromisso? Elas assumiram esse compromisso, algumas sem nenhuma resistência, outras até nos ameaçando por telefone, vão colocar isso, né? A senhora tem o nome de quem é? Eu tenho, mas eu prefiro... Se me permitir uma parte nessa com questão, no relatório, no parecer técnico da SEAMA, inclusive, aponta diversas empresas aqui que não possuem licença de operação da SEAMA. Com certeza. Isso é um absurdo, isso. Tá? Empresas? A maioria aqui, não tem. Vou dizer aqui que é um instrumento. Isso aqui é um inquérito civil que é público, tá certo? Qualquer um pode ter acesso. Diz aqui, ó, com relação à situação dessas empresas, junto à SEAMA, temos a informar que... Aí, número 1, Et Cezan Marcílio de Noronha, que é a estação de tratamento Marcílio de Noronha, na beira do rio ali. A empresa não possui licença de operação da SEAMA. Quem diz isso é Tarcísio Andrade Matos, engenheiro químico da SEAMA. Aqui. Que a própria Cezan não tem licença? Está dito aqui. A própria estação de tratamento? Isso aqui. Mas que mau exemplo, hein? Então, eu estou querendo saber da empresa, da Cezan, exatamente isso. Estou aguardando as informações requisitadas. O Ministério Público, nesse sentido, ele não pede, ele requisita. Por isso que eu salvaguardei o crime do artigo 10. Giovanni, é interessante isso que o Fábio está colocando, que nós já detectamos o seguinte: os postos de gasolina não têm, as mecânicas não têm, os frigoríficos não têm as licenças de operação. E essa vai ser uma luta nossa, esse trabalho de fiscalização. Nesse caso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente não tem como agir, não? Nós já estamos agindo, nós já estamos Porque sem a licença ambiental da SEAMA, vocês fazem o quê, a Secretaria Municipal? Nós pedimos, né, vocês não têm poder para eles nos procurarem. No caso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Viana, nós temos um problema que eu já coloquei para você em relação à legislação. Nós temos uma legislação ineficiente, então eu não tenho nem como cobrar. Nós temos que acertar esse código, essa legislação, a partir daí sim cobrar. Esse poder ainda nós estamos em deficiência. Eu queria te fazer uma pergunta, Ângela. A Câmara Municipal de Viana, ela não atua junto com vocês, fortalecendo até o prefeito, as secretarias, eles não te dão apoio, até a projeto de leis, até para poder facilitar o trabalho de vocês? A Câmara está atuando conosco, eles são parceiros ativos em relação a Câmara tem feito, a esse trabalho. Te interromper, até uma audiência pública, até ela estava reclamando. Por semana. Uma audiência pública por semana a respeito da poluição em Viana, né? Eu tenho visita dos vereadores praticamente todo dia na secretaria. E essa semana tivemos uma reunião aqui na TV Vitória para saber dos representantes dos órgãos ambientais de Viana o problema do meio ambiente, veio a Câmara, veio a Secretaria do Meio Ambiente. Mas eu preciso chamar um intervalo, é isso? Preciso chamar um intervalo, daqui a pouco a gente volta, falando um pouco da CPI da poluição e também da audiência pública que a Câmara Municipal vai promover. Um rápido intervalo e a gente volta.
Olha, a CPI da poluição instaurada na Assembleia Estadual, Assembleia Legislativa Estadual, ela debateu durante algum tempo aí, reuniu empresas, reuniu organizações não governamentais e as entidades que deveriam ou fiscalizam a questão do meio ambiente, e fazia parte dessa CPI também o Fred Guimarães, representando a CAPEMA, não é isso? Na verdade... Qual foi o resultado dessa CPI, Fred? O resultado dessa CPI é incrível, né? Porque, por exemplo, nós estamos aqui discutindo a questão do reformate. Essa CPI ela foi implementada na Assembleia Legislativa, já uma resposta da Assembleia aos reclamos da população, que se tornaram, como agora está se repetindo outra vez, se tornaram gigantescos. Então a Assembleia resolveu promover essa CPI da poluição, que se constituiu num trabalho fantástico de investigação, onde foram levantados todos os dados, onde foi convocados para depor na Assembleia todos os representantes das indústrias, sindicatos. Então, as conclusões dessa CPI, entre muitas conclusões e recomendações, existe a seguinte: que seja implantado o projeto de recuperação da microbacia do Rio Format, com participação obrigatória da Braspérola e de outras empresas e municípios impactados. Então, essa é uma das recomendações da CPI, e isso já em 1996. Então, isso 5 anos atrás. A CPI da poluição, ela, concluída que foi encaminhada cópia para os órgãos competentes, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, porque dela também depende leis que não existem ainda. Algumas já foram implementadas, mas outras não existem. Por exemplo, uma que não existe é a redução dos níveis permitidos de emissões. Porque, veja bem, nós estamos numa situação bastante dramática. Nós não temos, toda vez que se constrói uma unidade industrial, para que essa unidade seja implantada, ela tem que ter uma licença de instalação e uma licença de operação. Então, essa licença de instalação, ela é concedida mediante a fixação de condicionantes. E também ela só será concedida se as condicionantes da unidade anterior que foi construída tiverem sido todas cumpridas. Se não foi cumprida as condicionantes da unidade anterior, porque aqui a Vale do Rio Doce tem 7 unidades. A CST tem 2 alto-fornos e está partindo para um 3º alto-forno, está em estudo. No caso da CST, por exemplo, ela tem uma condicionante histórica que não foi cumprida. A construção de uma unidade de dessulfuração. Essa condicionante, ela data já desde a primeira unidade da CST, e isso já faz uns 17 anos ou mais. Essa primeira unidade, a previsão como condicionante existia, mas não foi feita sob a alegação de que as emissões eram mínimas e que não justificavam uma despesa vultosa como uma unidade de dessulfuração. Até agora não tem essa... Até agora já foi construído o 2º alto-forno, eles apresentaram as mesmas razões e foi postergada a construção dessa unidade. Agora nós estamos já em estudos para 3º alto-forno, e essa unidade agora... isso foi debatido também na CPI da poluição? Não, isso não só foi debatido, como houve recomendação para a inclusão dessa condicionante sem nenhuma postergação mais. Foi debatido para entrar como condicionante do alto-forno 2. O senhor diria o quê? O que avançou depois do trabalho da CPI? Praticamente nada. Então tá bom. Então deixa eu passar aqui para o vereador Maurício, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Vitória, e vai promover agora uma audiência pública no dia 17 de maio, né? Essa audiência pública vai ser transmitida ao vivo pela TV Vitória
do início ao fim. Pelo menos de meio-dia até as 2 da tarde nós estaremos lá mostrando, dando flashes, entrevistando as pessoas, enfim, exibindo, assim como outras audiências públicas em outros municípios aqui da região, como Viana, vai ser no dia 7 de junho. Nós estaremos lá para mostrar para você, na Semana do Meio Ambiente, né? Então, como é que vocês estão se organizando para isso? Giovanni César, pelo trabalho que já vem participando, como presidente de comunidade, que já fui, e já até nessa CPI, como o Fred foi colocado aqui agora, eu já participei. E em 95, quando a Cobrasco, quando ela veio para ser instalada na Vale do Rio Doce, as comunidades foram convidadas para poder participar e que eles queriam fazer uma apresentação de proposta de abrir essas novas usinas, e que dizia-se que não se poluía, e a gente já sabia dos problemas que já estava tendo na época de Vale CST, e naquele tal de dizer da modernização, geração de emprego, e que o trabalho ia ser feito todo, aquilo que não tinha sido feito anteriormente, ali naquele momento eles assinaram até documentos de compromisso, termo de compromisso, que iam agilizar. Então, a gente verifica-se que a gente não está para acreditar. Inclusive, eu estava no Decreto-Lei de 1975, no artigo 4, é uma coisa interessante que diz: os estados e municípios, no limite das respectivas competências, poderão estabelecer condições para o funcionamento das empresas, inclusive quando a prevenção ou correção da poluição industrial e da contaminação no meio ambiente, respeitando os critérios, normas e padrões fixados pelo governo federal. Aí vem, tratando-se de progressividade das situações existentes, estabelecendo os prazos. No artigo 5º, aí vem as penalidades pela legislação estadual ou municipal. Então, a gente vem se observando que os mesmos representantes do governo que estão nas secretarias do meio ambiente, que se trabalham as questões ambientais da nossa cidade, tanto a nível de estado e tanto do município, ele está dentro desse contexto nos últimos 10 anos. Mas o senhor diz que as mesmas figuras Os são mesmos que assinam os documentos, todos aqueles envolvidos. Eu até gostaria o senhor quer dizer com isso o quê? Que não deveriam ser os mesmos? Eu gostaria até, em relação a essa questão, de citar aqui uma coisa interessante, que envolve, inclusive, a questão lá da Belgo Mineira. Essa aqui foi o primeiro termo de compromisso que foi assinado quando ainda era COFAV. Primeiro termo, 1987. Você veja. Esse foi o primeiro termo, já houve 4. Agora, Quem era o secretário de Meio Ambiente? O secretário de Meio Ambiente, Dr. Almir Bressan. Você vê os outros três? Os outros 3 também, coincidentemente, então, você veja, eu acredito que era ele. De 87. Então, como que o secretário... Mas isso aí, e que suspeição pode-se ter pelo fato de ter sido sempre ele a assinar esse documento? Aí eu vou completar até a questão que eu, como já participei como suplente, até quando estive na Comissão do Meio Ambiente, entre 99 a 2000, então foi uma comissão que eu gostei até pelos fatos daquilo que se encontrava, do direito do cidadão que estava sendo deixado, como eu vou dizer assim, isso aqui não interessa o cidadão. E o que acontece? Eu, como presidente da comunidade, como ela é muito poluída pela CST e Vale do Rio Doce, onde diariamente, constantemente, eu estou sendo abordado e me pergunto: o que é que vocês estão fazendo na Câmara de Vitória a respeito do meio ambiente? Então foi quando foi posta agora nessa eleição nas escolhas das comissões, eu falei assim: olha, eu abro mão de qualquer uma e quero ser presidente da Comissão do Meio Ambiente, porque eu quero conhecer isso a fundo. Eu não posso ter a técnica, mas a vida da gente ensina, e a gente procurar até técnicos e amigos que são formados que nos oriente como trabalhar esse problema da nossa cidade. Inclusive meu Deus do céu, que nós vamos fazer essa agora, audiência pública, eu vou convidar todos os órgãos competentes do nosso estado, todos os ambientalistas que convivem e conhecem esses problemas, porque o que está acontecendo? Tem vários órgãos
que estão debatendo isso aí, e inclusive eles não estão tendo até acesso às perguntas e respostas de secretários a respeito daquilo que é necessário para eles dar condição do trabalho deles. Quer dizer, vocês vão tentar obter essas respostas. E, inclusive, eu fico feliz de estar aqui hoje com o doutor Fábio, que está aqui, e vou pegar informação com ele que eu vou pedir ao Ministério Público, porque a gente está vendo que os órgãos públicos que deveriam dar direito ao cidadão, eles estão sendo omissos. Então, o Ministério Público, hoje, onde está dando mais respeitabilidade ao cidadão, e pedir a eles que para participar desse debate, e inclusive nos dar uma linha, uma conduta de fazer cobrar a todas essas empresas, os órgãos competentes de todas as informações, para a gente possa fazer nosso trabalho com transparência, que é o trabalho no qual eu sempre digo com meus amigos, quando questionado, eu falo, a transparência acima de qualquer coisa. O cidadão nos paga para poder fazer e trazer para eles informações precisas e trabalhar, fazer o verdadeiro papel nosso, que é de vereador, e eu estou fazendo o meu. Olha, Giovanni, eu tenho uma experiência interessante, porque eu, pessoalmente, estou fazendo visita às empresas. Então, você chega, você é muito bem atendido pelo empresário, e ele coloca que... A primeira frase que ele me coloca é que eu vou sair do município. Como se ele fosse sair do município, fosse para a Serra, para Vila Velha, para Cariacica, como se ele não fosse encontrar esses problemas. Seria o quê? Uma forma de ameaçar a prefeitura? Vou deixar de recolher imposto, vou demitir pessoas? Exatamente. Olha, vão ficar 120 desempregados, nós vamos sair do município, vocês não vão recolher mais imposto, né? Como se os outros municípios, as portas estivessem abertas para o que eles quiserem. Isso é uma chantagem. E eu deixo muito claro isso para os empresários. Nós não queremos ser inimigos dos empresários. Nós não queremos que eles saiam do município. Eles precisam se adaptar para fazer o uso desse recurso natural que a natureza nos oferece. Doutor Fábio. Giovanni, queria só uma parte, desculpa interrompê-la, porque em relação ao caso, mais uma vez, da companhia belgo-mineira, como eu disse anteriormente, aquela assinatura para o Ministério Público, na minha ótica como promotor de justiça de Cariacica, é apenas uma carta de intenções. Mas não é por isso que o órgão do Ministério Público não vai fiscalizar essa carta de intenções. Então eu enviei na terça-feira dessa semana, tá certo, um ofício ao presidente da companhia para que ele me preste, requisitando documentos e informações a respeito de como está o andamento. Que lá existe um cronograma, tá certo? Que inclusive foi apresentado aqui, eu acho, não me recordo bem, pelo representante da SEAMA, tá lá, programa de despoluição atual, acho que esse é o termo correto que eles usam, não me recordo. Ações imediatas. Então essas ações começaram em fevereiro deste ano, da assinatura dessa carta de intenções, que foi no dia 13 de fevereiro de 2001. Certo? Então estou cobrando do presidente da companhia, tá certo? Essas informações, se está o cronograma em dia. Tá. Agora, o Ministério Público vai também conversar com as pessoas que moram ali perto da companhia? O Ministério Público representa o povo, Giovanni. O senhor vai lá conversar com as pessoas? Com certeza. Porque a comunidade ali reclama muito. Vou além. No inquérito civil da companhia belgo-mineira, existem declarações tomadas no Ministério Público de diversas pessoas da comunidade, colhendo informações, tá certo? Para poder formar um juízo de valor, para poder tomar as medidas, talvez judiciais, ou não. Espero que não. Espero que extrajudiciais. Tudo vai depender. Com certeza. Giovanni, em relação à questão, só uma interferência rápida, em relação à questão da belgo-mineira, esse último acordo que o Fábio acabou de colocar, que não tem substância legal para... Tem instrumentalidade jurídica. Exatamente. Então, esse é o quarto acordo. Então, se a SEAMA alega que emitiu, inclusive, um relatório dizendo que no acordo anterior tudo tinha sido cumprido, certo? No parecer técnico, se tudo tinha sido cumprido, como tudo que tinha sido cumprido é que houve um acordo, um ajuste de condutas há 3 anos atrás, né, que determinava a colocação de todos os dispositivos antipoluentes que não existiam na unidade. Pode até ter colocado, mas o representante da companhia
Pode até ter colocado, mas o representante da companhia admitiu para a repórter Valéria Morgado, numa gravação que o Ministério Público pode ter acesso, que não está, que a companhia está poluindo mais do que se comprometeu a poluir. Isso, eu vou então já de antemão solicitar que você, né, encaminhe uma cópia ao Ministério Público. Sem dúvida. Eu gostaria de acrescentar para eu poder analisar o que foi dito nessa fita, certo? E tomar as medidas cabíveis. Não, e que esse eu quero dizer mais uma vez o Abel... seguinte, desculpa só interrompê-lo mais uma vez, que o Ministério Público não está parado, está sendo, né, está sendo atuante na área do meio ambiente. Olha, eu vou pedir agora um rápido intervalo e quero informar antes, daqui a pouco vou ter uma informação interessante para vocês a respeito da TV Vitória em relação ao seu programa de qualidade. Um rápido intervalo e eu já volto. Falei no bloco anterior, é o seguinte, a TV Vitória acaba de ser informada que é a primeira emissora de televisão do Brasil a receber o certificado ISO 9002. Significa que nós temos um padrão, temos procedimentos previstos e temos uma qualidade que você pode aferir vindo aqui acompanhar, olhar os nossos manuais. É o resultado de um esforço tremendo de toda uma equipe técnica, operacional, de jornalismo, equipe financeira, administrativa, enfim. Todo mundo, do mais simples até o presidente, do mais simples funcionário até o presidente da empresa, todo mundo participou desse processo e todos os funcionários aqui da rede têm méritos. Aos nossos colegas, um abraço e parabéns pelo esforço que nos levou a esse certificado. É resultado de um trabalho que o resultado desse trabalho pode ser medido nos 14 programas que a TV Vitória leva ao ar, ou seja, a maior grade de programação regional das TVs abertas do Brasil e também a maior participação nacional das afiliadas da Rede Record. Mas como o assunto hoje é poluição, eu vou passar a palavra aos nossos convidados para que nós possamos tentar amarrar as conclusões do debate livre dessa noite. Eu vou começar com você, Fred, me permita, que participou da CPI da poluição e, segundo ele, poluição, no caso da CPI, por mais que tenha havido as recomendações, acabou, infelizmente, não surtindo o efeito que se esperava. É verdade, não surtiu o efeito que se esperava e eu creio que não surtiu porque o paradigma dos governos, dos últimos 5, 6 governos no Estado, o paradigma é desenvolvimento industrial, implantação de indústrias, porque as indústrias, elas representam maior entrada de recursos, né? Elas têm produção contínua, pegam a Vale do Rio Doce, uma CST, elas não param de pagar impostos. E o governo do Estado do Espírito Santo, os governos, a partir de um determinado momento, talvez até por um sentimento de frustração do Estado não se desenvolver, não crescia, então assumiu esse paradigma a partir da época da Revolução, com a implantação do Parque Industrial de Tubarão. Agora, acontece que ninguém é contra o desenvolvimento industrial. Agora, o Estado não pode sacrificar a qualidade de vida e nem sacrificar a saúde da população em benefício de ter recursos nos seus cofres, porque aí eu entendo que o Estado estará descumprindo um dos principais itens da lei, que a ninguém é dado o direito de poluir. Então, dentro do contexto legal, o Estado está passivo de ser interpelado pela Justiça, porque ele está permitindo, e isso não é de agora, isso é desde a implantação do Parque Industrial no Estado, e principalmente aqui na Vitória, Grande Vitória, que essa poluição vem ocorrendo e aumentando a cada implantação de uma nova unidade. Então vejamos, a Vale do Rio Doce hoje conta com 7 fábricas de peletização. A CST tem 2 alto-fornos, está partindo para um terceiro.
Todas as grandes empresas estão ampliando e nós não temos uma Secretaria de Meio Ambiente à altura, não temos laboratórios para análises, não temos cumprimento de condicionantes. O que são condicionantes? São compromissos legais com força de lei que são estabelecidos no momento que se concede uma licença. E se não se tem um COEG para fiscalizar, e a SEAMA, ela fez um movimento agora, recentemente, para revitalizar a COEG, mas ficou numa reunião apenas. Por quê? Porque não interessa fiscalizar condicionante. O COEG, a proposta de revitalizar o COEG, que é a COEG, que é a Comissão das Entidades Governamentais, nasceu aqui no Debate Livre, quando participaram os secretários municipais de meio ambiente. A secretária de Viana não estava nesse debate, veio no de hoje, não é isso? Eu só quero chamar a atenção um pouco mais para a questão de Viana, porque nós temos e pedimos ao IDAF e à SEAMA há 2 meses um laudo técnico a respeito do MOSESP 2, que é a 4ª penitenciária de Viana, em relação à área que esse MOSESP, que essa penitenciária está sendo construída. Nós consideramos essa área uma APP, uma área permanente de preservação ambiental. E até agora nós não recebemos esse laudo técnico, nós estamos esperando, nós já embargamos a obra pela Secretaria de Obras, no entanto... Não deu em nada. Não deu em nada, né? E nós estamos esperando esse laudo para tomar as medidas junto com o Ministério Público. Em relação a Viana, o que eu tenho para colocar é que nós temos 60% da nossa área ainda rural, e que nós não estamos brincando de Secretaria de Meio Ambiente, vamos estar tentando defender o município ao máximo em relação a qualquer degradação. E obrigado pela participação aqui no programa. Vereador Maurício. Nas palavras do Fred, eu gostaria de colocar também, eu como vereador de uma cidade como a capital, eu estou até num bairro hoje que eu moro, fui presidente de comunidade, que eu represento, até que foi onde eu tive maior votação, sabe, Ângela? Tem 60 mil moradores. Você vê que é maior do que mais de 50% dos municípios da nossa cidade. Então, mas a gente não é acabar com a Vale nem CST, mas que eles trabalhem com qualidade, entendeu? Com certeza. Inclusive, uma preocupação nossa que nós temos até muito no nosso bairro, até pelo direcionamento das 2 siderúrgicas, que nós não temos uma fiscalização, entendeu, Giovanni? Nós não temos uma fiscalização em Vitória, nem a nível de estado, nem no município, que ela trabalhe durante a noite na cidade de Vitória. Eu estou colocando isso, que inclusive foi fatos que já saiu até na televisão há pouco, de onde o próprio secretário, Almir Bressan, foi barrado na porta da Vale do Rio Doce há pouco tempo atrás, para você ver até o clima como que se está, quando se fala em poluição, como se fala nessa discussão, como está sendo encarado os representantes que estão até se trabalhando. A gente tem desconfiança, mas tem hora que você vê também, são fatos como esse, que deixa a gente a duvidar das coisas. Talvez seja porque a secretaria... E durante a noite, inclusive, nós sabemos o seguinte, que tem uma coisa pior, que quando todos aqueles filtros, tudo aquilo que se trabalha, para poder trabalhar, quando envolve evitar de jogar partículas no ar. Isso de dia? De dia. Quer dizer, quando está toda à noite nós sabemos, tem a denúncia de que à noite há isso aí, a produção... Só uma coisa, me permite, me desculpa, nós temos aí 1 minuto só para encerrar o debate dessa noite. Esse último bloco era só para concluir. Então a produção cai 30% e durante a noite eles recuperam isso tudo. E como eu falei aqui, eu quero fazer essa audiência. Dia 17 de maio. Dia 17 de maio, estou convidando toda a sociedade, gostaria a todos os telespectadores que estão aqui assistindo e acompanhando esse programa, e dizer que é de muita importância a sua presença no dia 17 de maio na Câmara de Vitória, onde você vai ter voz para todos que vão estar presentes, vai ser aberto a você, onde você vai colocar e vai expor a sua situação, que nós estamos lá como representante da cidade e te dar o valor que você merece. Doutor Fábio. Giovanni, queria colocar aqui, o Ministério Público está atento
aos anseios do povo, tá certo? E queria que você divulgasse que a Promotoria de Justiça, tanto criminal quanto civil, de Cariacica e Infância e Juventude, está com a nova sede, uma sede moderna, condizente com a atuação do Ministério Público. Ainda não é ideal, mas está avançando a passos largos da instituição. Fica localizada na Avenida Expedito Garcia, número 178, terceiro andar, Campo Grande, Cariacica. Então, o povo de Cariacica e a população do Espírito Santo está convidada a ir ao Ministério Público e lá vai se sentir em casa. Que o Ministério Público, como eu disse anteriormente, é a casa do povo. Ok, só que eu fiquei devendo o telefone para você denunciar. E para comentar também o debate dessa noite é 222-5151. Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos que vocês nos ajudam a levar até o público. Para você, uma boa noite, um bom domingo.